Bom, gente, vamos então ao último tópico desse módulo de eletroquímica e nós vamos falar sobre eletrólise. Já vimos o que é pilha, eu vou falar para vocês o que é eletrólise, depois eu vou falar para vocês as principais diferenças de cada um, qual que é a diferença da eletrólise para pilha e para finalizar esse tópico eu vou fazer alguns exercícios do Enem para vocês, explicando como é que o Enem vai cobrar isso na prova e o mais específico, o que cai mais, o que eles cobram mais de vocês em relação à eletrólise ou em relação a pilhas ou em relação à eletroquímica no geral. Vamos ver então o que é a eletrólise. A eletrólise está do lado de cá, do lado de lá esquece por enquanto que eu vou fazer o comparativo com a pilha. Eletrólise, gente, nada mais é quando você tem uma fonte, você já tem por exemplo, uma bateria que é uma fonte de energia elétrica, uma bateria, por exemplo, eu coloquei aqui de 9 volts, e nessa bateria você tem o polo positivo e o polo negativo, certo? Eu tenho uma bateria aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, essa é uma bateria comum. Ela tem o polo negativo e o polo positivo. Na bateria na casa de vocês podem pegar a bateria e ver também. Tem a voltagem delas aqui, no caso 9 volts, que já é a tensão, no caso. A tensão já está estabelecida. Lembra na pilha que a gente tinha que calcular qual que era a tensão? No caso a gente achou que a tensão da pilha de cobre com zinco era de 1,10 volts. A bateria não, a bateria ela já vem com a tensão. Então a tensão é fixa e os polos são fixos. O que acontece na eletrólise? O polo negativo é o polo que está doando elétrons. Então ele doa elétrons para a plaquinha que você quiser ligar. Você pega o fiozinho, coloca aqui na bateria e coloca numa plaquinha. O outro fiozinho que vai estar conectado no polo positivo vai ter os seus elétrons roubados, no caso. Ele recebe elétrons dessa plaquinha aqui, uma outra plaquinha que você colocou desse lado. Que plaquinhas que são essas? Vocês escolhem qualquer placa. Lembra que antes tinha que ser um elemento que reduzia, o outro que oxidava para poder ter a geração de energia na pilha? Aqui não precisa. Aqui vocês podem escolher. No caso eu escolhi colocar o cobre aqui, um sólido, cobre sólido, metal, no polo negativo, que ele vai estar recebendo elétrons, então ele vai ficando negativo também. E do outro lado eu escolhi colocar uma plaquinha de prata, Ag é de argentum, prata, certo? E essa solução é uma solução de prata também, prata aquosa proveniente da dissolução de um sal. No caso pode ser um nitrato de prata, que é um sal à base de prata. O que vai acontecer aqui nesse caso específico que eu escolhi? A prata vai ter os seus elétrons roubados, então de prata sólida metálica que ela estava aqui, ela vai para prata mais, porque ela teve seu elétron roubado. Com isso, essa prata mais vai para o meio, vai para a solução. O que está acontecendo com a prata? Está perdendo elétrons. Quem perde elétrons, oxida. Então, a prata está oxidando. No caso da eletrólise da bateria, o polo positivo sofre oxidação. E o polo negativo sofre o quê? Redução. Por quê? Porque o cobre está recebendo esses elétrons. Quem recebe, reduz. Então, quando o cobre está recebendo esses elétrons, que ele está ficando totalmente negativo, o que acontece com a prata aqui no meio que é positiva? A prata ela vai sentir atração por essa plaquinha de cobre, porque o cobre está negativo e a prata do meio está positiva. Positivo com negativo, atração. E o que acontece nesse lado da plaquinha aqui? Se desse lado a prata está sofrendo corrosão, porque está perdendo os elétrons e está indo para o meio, desse lado aqui a prata, que antes era prata mais, vai receber o elétron que está na plaquinha e vai se transformar em prata zero, que é a prata sólida. Ela vai se depositar, a prata se deposita aqui na plaquinha de cobre. Ai, que legal, Luiz, que interessante. Então a placa é de cobre e fica depositado como se fosse com um banho de prata? É isso mesmo, é um banho de prata. Você sabe aqueles metais que são folheados a ouro? Folheado significa passar por esse processo aqui. O metal, no caso, sei lá, o cobre, está numa solução de ouro, um sal de ouro dissolvido.
Se ele está negativo, o ouro que está positivo, dissolvido aqui no meio, sente atração por essa plaquinha. Então o ouro vai se depositando do mesmo jeito que eu coloquei aqui para vocês da prata. Ele se deposita, reduz, por quê? Porque vai de mais para zero, o número reduziu, ó, 1 mais para zero, eu tive redução. Por que reduziu? Porque eu recebi, eu não, né? A plaquinha recebeu elétrons. Então eu tenho o famoso banho de ouro ou banho de prata, tá folheado a prata, forma uma película de prata ao redor ali do cobre. Legal, não é? Então essa é a principal diferença entre a pilha e a eletrólise. A eletrólise é uma reação forçada, ela não acontece espontaneamente. A pilha, essa sim acontece espontaneamente. Por quê? Porque tem um elemento que reduz e o outro que oxida. Um que quer ganhar elétrons e o outro que quer doar elétrons. Aqui não, aqui você pode forçar a acontecer. Normalmente, entre o cobre e a prata, quem quer receber elétrons é a prata, não é o cobre. O cobre, em relação à prata, lembra, em relação ao zinco, ele gosta de receber, ele reduz. Mas em relação à prata, a prata é mais forte que ele para puxar elétrons. Então ele oxida e a prata que reduz. Mas como é uma eletrólise, e na eletrólise sou eu queimando, no caso, quem está reduzindo está sendo o cobre, quem está oxidando está sendo a prata. Legal, não é? E eu não preciso achar qual que é o potencial, porque o potencial é fixo, diferente da pilha. A pilha e o potencial não é fixo. A gente tem que calcular, como a gente viu na aula passada. E como a gente calcula? Utilizando os potenciais padrão de redução. Legal?